Capítulo 14. A confissão de Anne. No entardecer da segunda-feira anterior ao piquenique, Maurilla veio de seu quarto com um semblante preocupado. Anne! Ela se dirigiu àquela pequena personagem que estava descascando ervilhas sobre a mesa imaculada e cantando Nelly in the Hazel Dell com tal vigor e expressão que davam crédito às aulas de Diana. Você viu meu broche de ametistas? Eu pensei tê-lo cravado na almofada dos alfinetes quando cheguei da igreja ontem à tarde, mas não consigo achá-lo em lugar algum. Eu vi esta tarde, quando você estava na sociedade assistencial, disse Anne, um tanto vagarosamente. Eu estava passando pela porta do seu quarto quando o vi na almofada, então entrei para vê-lo. Você o tocou? Perguntou Maurilla seriamente. Sim, admitiu Anne. Eu peguei e prendi no meu peito, apenas para ver como iria ficar. Você não tinha que ter feito nada deste tipo de coisa. É muito errado que uma menina seja intrometida. Você não deveria ter entrado no meu quarto em primeiro lugar. E não deveria ter tocado o broche que não lhe pertencia em segundo. Onde o colocou? Eu o pus de volta na penteadeira. Só o segurei por 1 minuto. De verdade. Eu não quis me intrometer, Maurilla. Não pensei que seria errado entrar e experimentar o broche, mas agora entendo o que era. E nunca mais farei isso. Existe uma coisa boa em mim. Eu nunca cometo 2 vezes a mesma desobediência. Você não o colocou de volta, afirmou Maurilla. Aquele broche não está em lugar algum na penteadeira. Você o levou para outro lugar ou algo assim, Anne? Eu o pus de volta, disse Anne rapidamente. Descaradamente, pensou Maurilla. Eu só não lembro se o espetei na almofada dos alfinetes ou se o deixei na bandeja da louça, mas estou perfeitamente convicta de que o coloquei de volta. Vou dar outra olhada, disse Maurilla, determinada a ser justa. Se você o colocou de volta, então ele ainda está lá. Se não, saberei que não o colocou e isso é tudo. Maurilla foi até o quarto e realizou uma busca meticulosa, não somente em cima da penteadeira, mas em cada lugarzinho onde pensou que o broche pudesse estar. Não pôde encontrá-lo, e então retornou à cozinha. Anne, o broche desapareceu. Você reconheceu que foi a última pessoa a segurá-lo. Agora, o que foi que fez com ele? Diga-me a verdade de uma vez. Você o levou para fora e o perdeu? Não, eu não fiz isso, disse Anne, solenemente, encarando diretamente o olhar irritado de Maurilla. Nunca saí do seu quarto com ele. Essa é a verdade. E continuaria sendo, mesmo que eu fosse levada a um cadafalso por isso. Apesar de não estar muito certa do que seja um cadafalso. Então é isso, Maurilla. A intenção do "então é isso" de Anne era enfatizar sua declaração. Mas Maurilla tomou como uma demonstração de desafio. Acredito que está me contando uma mentira, Anne, disse bruscamente. Sei que está. Agora, não diga mais uma palavra até que esteja preparada para admitir toda a verdade. Vá para o seu quarto e fique lá até que esteja pronta para confessar. Quer que eu leve as ervilhas comigo? Perguntou com brandura. Não, deixe que eu mesma termine o trabalho. Faça como lhe ordenei. Quando Anne se foi, Maurilla terminou as tarefas noturnas em um estado mental muito atribulado. Ela se preocupava com seu broche valioso. E se Anne o tiver perdido? E que maldade da menina ao negar que tinha pegado quando qualquer um poderia ver que ela tinha. E ainda fazia isto com a cara mais inocente. Não sei como não me ocorreu isso antes, pensava Maurilla enquanto descascava as ervilhas nervosamente. Obviamente, não acredito que ela tivesse pensado em roubá-lo ou algo do tipo. Ela o pegou somente para brincar, ou para ajudar naquela imaginação que ela tem. Ela deve ter pegado o broche, isto é claro, pois nenhuma outra alma entrou dentro daquele quarto desde que ela esteve ali, de acordo com sua própria história. Até eu mesma subi lá nesta noite. E o broche desapareceu. Não há nada mais certo. Suponho que ela o perdeu e não quer reconhecer, pois tem receio de ser punida. É uma coisa terrível pensar que ela conta mentiras. É bem pior do que suas crises de temperamento. É uma responsabilidade assustadora ter em casa uma criança em quem não se pode confiar. Malícia e falsidade.
Foi isso que ela demonstrou. Declaro que me sinto pior sobre isso do que sobre o broche. Se ao menos ela tivesse contado a verdade, eu não iria me importar tanto. Marilla foi até o quarto várias vezes durante a noite e procurou pelo broche sem encontrá-lo. Uma visita ao quarto do lado leste na hora de dormir não produziu resultados. Anne persistia em negar que soubesse algo sobre o broche, mas Marilla ficou ainda mais firmemente convencida de que ela sabia. Ela relatou a história a Matthew na manhã seguinte. Ele ficou perplexo e confuso. Não podia perder a fé em Anne tão rapidamente, mas teve que admitir que as circunstâncias estavam contra ela. Você tem certeza de que não caiu atrás da penteadeira? Foi a única sugestão que ele pôde oferecer. Eu arrastei o móvel e tirei todas as gavetas. Procurei por cada fenda e cantinho. Foi a afirmativa de Marilla. O broche desapareceu e a menina tomou e mentiu a respeito. Esta é a verdade evidente e repulsiva, Matthew Cuthbert, e devemos enfrentá-la. Bem, ora, e o que você vai fazer? Matthew perguntou com desespero, se sentindo secretamente agradecido por ser a irmã quem teria de lidar com a situação e não ele. Não teve vontade de meter o bedelho desta vez. Ela ficará no quarto até que confesse, respondeu impiedosamente, lembrando-se do sucesso deste método no caso anterior. Então veremos. Talvez possamos encontrar o broche, se ela ao menos disser para onde o carregou. Mas, em qualquer que seja o caso, ela terá de ser severamente punida, Matthew. Bem, ora, você terá que puni-la, disse Matthew, tomando o chapéu. Eu não tenho nada a ver com isso, lembre-se. Você mesma me advertiu. Marilla se sentiu abandonada. Não podia nem ir se aconselhar com Mrs. Lynde. Ela subiu até o quarto do lado leste do sótão, com o rosto muito sério, e saiu de lá ainda mais séria. Imperturbável, Anne se recusava a confessar. Persistia em afirmar que não havia pegado o broche. A menina tinha chorado evidentemente, e Marilla sentiu uma pontada de compaixão, que reprimiu com dureza. À noite, ela estava, como expressou, moída. Você vai ficar neste quarto até que confesse, Anne. Pode tomar a sua resolução quanto a isso, disse firmemente. Mas o piquenique é amanhã, Marilla, gritou Anne. Você não irá me impedir de ir, não é? Deixará que eu saia somente à tarde, não é? Então, depois eu ficarei aqui alegremente tanto quanto você quiser. Mas eu tenho que ir ao piquenique. Você não vai ao piquenique ou a qualquer outro lugar até que confesse, Anne. Oh, Marilla, soluçou Anne. Mas Marilla havia saído e fechado a porta. A quarta-feira amanheceu tão límpida e radiante como se tivesse sido feita expressamente para o piquenique. Pássaros cantavam em torno de Green Gables. As açucenas brancas no jardim emanavam seu vapor perfumado em sopros de brisa invisível em cada porta e janela, que vagavam através dos corredores e aposentos como espíritos abençoados. As bétulas no bosque acenavam em júbilo, como que esperando a costumeira acolhida de Anne ao alvorecer, vinda do quartinho do sótão. Mas Anne não estava na janela. Quando Marilla subiu levando o café da manhã, encontrou a menina sentada na cama, empertigada, pálida e resoluta, com os lábios apertados e olhos brilhantes. Marilla, estou pronta para confessar. Marilla largou a bandeja. Mais uma vez seu método havia funcionado, mas o sucesso era muito amargo para ela. Então me deixe ouvir o que tem a dizer, Anne. Eu peguei o broche de ametistas, disse Anne, como se estivesse repetindo uma lição aprendida. Eu peguei exatamente como você disse. Não pretendia pegá-lo quando entrei, mas ele era tão lindo, Marilla, que quando prendi no meu peito, fui dominada por uma irresistível tentação. Imaginei quão perfeitamente emocionante seria levá-lo até o descanso silvestre e brincar que eu era Madame Cordelia Fitzgerald. Seria muito mais fácil imaginar que eu era Madame Cordelia se eu estivesse usando um broche de ametistas de verdade. Diane e eu fazemos colares de rosas, mas o que são rosas comparadas com ametistas? Então peguei o broche. Pensei que poderia guardá-lo antes que você voltasse para casa. Dei uma boa caminhada para passar o tempo.
Quando estava andando pela ponte sobre a Lagoa das Águas Brilhantes, eu peguei o broche para olhar mais uma vez para ele. Como brilhava na luz do sol! Então, quando eu estava caminhando sobre a ponte, o broche simplesmente escorregou por entre os meus dedos, assim, e caiu, fundo, fundo, com todo o seu brilho púrpureo, e afundou para todo sempre na Lagoa das Águas Brilhantes. E essa é a melhor confissão que eu posso fazer, Marilla. Marilla sentiu uma indignação ardente surgir outra vez em seu coração. Essa criança tinha tomado e perdido seu precioso broche de ametistas e agora estava ali, calmamente sentada, recitando os detalhes do acontecido sem ao menos um pouco de remorso ou pesar. Anne, isso é terrível! Ela disse, tentando falar calmamente. Você é a menina mais malvada da qual já ouvi falar. Sim, suponho que eu seja mesmo. Anne concordou com tranquilidade. E sei que terei de ser punida. Será seu dever fazê-lo, Marilla. Você não vai resolver isso agora mesmo? Por favor, pois eu gostaria de ir ao piquenique sem nada para preocupar minha cabeça. De fato, o piquenique. Você não irá a nenhum piquenique hoje, Anne Shirley. Esta será sua punição. E não é nem a metade do rigor que você merece pelo que fez. Não ir ao piquenique? Anne pôs-se de pé e agarrou a mão de Marilla. Mas você prometeu que eu poderia. Marilla, eu tenho que ir ao piquenique. Foi por isso que confessei. Pode me punir da maneira que quiser, menos assim. Marilla, por favor, permita-me ir ao piquenique. Pense no sorvete. Talvez eu nunca mais possa provar um sorvete novamente. Marilla se desvencilhou rigidamente das mãos suplicantes de Anne. Não adianta implorar, Anne. Você não irá ao piquenique e ponto final. Não, nem mais uma palavra. Anne entendeu que Marilla não voltaria atrás. Ela juntou as mãos, soltou um grito estridente e se jogou de bruços na cama, chorando e se contorcendo em extremo abandono. Desapontada e desesperada. Pelos céus! Sobressaltou-se Marilla, apressando-se para fora do quarto. Creio que esta criança esteja louca. Nenhuma criança normal se comportaria como ela. E se não está louca, então é totalmente má. Senhor, temo que Rachel estivesse certa desde o princípio. Mas eu lancei mão do arado e não vou olhar para trás. Aquela foi uma manhã sombria. Marilla trabalhou energicamente e esfregou o piso do alpendre e as prateleiras do galpão de ordenha quando não encontrou mais nada para fazer. Não que o alpendre e as prateleiras precisassem, mas Marilla precisava. Depois saiu para passar o ancinho nas folhas do jardim. Quando o almoço estava pronto, ela subiu as escadas e chamou Anne. Do outro lado do corrimão, surgiu uma face manchada de lágrimas por cima do corrimão, com aparência trágica. Desça para almoçar, Anne. Eu não quero almoçar, Marilla, respondeu Anne, soluçando. Não poderia comer nada. Meu coração está partido. Espero que sinta remorso um dia por tê-lo partido. Mas eu perdoo você. Quando este dia chegar, lembre-se de que eu perdoo você. Mas, por favor, não me peça para comer, especialmente carne de porco cozida e hortaliças. Esse cardápio é tão pouco romântico quando se está em aflição. Marilla regressou exasperada à cozinha e descarregou sua ira sobre Matthew, que entre seu senso de justiça e sua grande simpatia por Anne, sentia-se muito triste. Ora, ela não devia ter pegado o broche, Marilla, e inventado histórias sobre isso, admitiu, lamentavelmente, inspecionando sua pouca romântica porção de carne de porco com hortaliças, como se ele, tal qual Anne, considerasse a comida inadequada para crises sentimentais. Mas ela é uma coisinha tão pequena, uma coisinha tão interessante. Não acha que está sendo muito dura em não permitir que ela vá ao piquenique quando está tão empolgada com isso? Matthew Cuthbert, estou surpresa com você. Penso que tenho sido muito mole com ela. E ela parece não perceber quão má tem sido. Essa é minha maior preocupação. Se ela sentisse arrependimento de verdade, não seria tão ruim. E você tampouco parece perceber. Está todo o tempo lhe dando desculpas. Posso ver isso. Ora,
Ela é tão pequena, ele reiterou com voz fraca. E deve existir alguma tolerância, Marilla. Você sabe que ela nunca teve nenhuma educação. Bem, está tendo agora, retorquiu Marilla. A resposta silenciou Matthew, mesmo que não o tenha convencido. Aquele almoço foi uma refeição muito sombria. A única pessoa alegre por lá era Jerry Bolt, o empregado, e Marilla se ressentiu com sua animação como se fosse um insulto pessoal. Quando já tinha lavado a louça, amassado o pão e alimentado as galinhas, Marilla se lembrou de que havia notado um pequeno furo em seu melhor chale preto rendado, ao tirá-lo na segunda-feira à tarde, quando retornou da sociedade assistencial. Decidiu remendá-lo. O chale estava em uma caixa no baú. Quando Marilla o ergueu da caixa, a luz solar, cruzando as vinhas que cobriam generosamente a janela, incidiu sobre algo preso ao chale, um objeto que brilhava e reluzia em facetas de luz violeta. Marilla o agarrou assustada. Era o broche de ametistas, pendurado em uma franja da renda por seu prendedor. Deus meu, disse vagamente. O que significa isso? Aqui está o meu broche são e salvo, que eu pensava estar no fundo de Barry's Pond. O que aquela menina queria ao afirmar que o havia pegado e perdido? Confesso que acho que Green Gables está enfeitiçada. Lembro-me agora que quando tirei meu chale na segunda-feira à tarde, eu o deixei sobre a penteadeira por 1 minuto. Suponho que o broche tenha se enganchado ao chale de alguma forma. Pois bem, Marilla dirigiu-se ao quarto do lado leste com o broche na mão. Anne havia se esgotado de tanto chorar, e agora estava sentada, abatida, ao lado da janela. Anne Shirley, disse Marilla solenemente, acabei de encontrar o broche pendurado no meu chale de renda preta. Agora quero saber o que significa toda aquela ladainha que você me contou nesta manhã. Ora, você disse que me manteria aqui até que eu confessasse, respondeu Anne exausta. Então, eu decidi confessar para que pudesse ir ao piquenique. Inventei a confissão na noite passada, depois que fui para a cama, e tornei-a o mais interessante que pude. Então repeti uma e outra vez para não esquecer, mas afinal de contas, você não me permitiu ir ao piquenique. Então todo o meu trabalho foi inútil. Marilla teve que rir de si mesma apesar de tudo, mas sua consciência feriu-a. Anne, não há outra como você. Mas eu estava errada. Vejo isso agora. Eu não deveria ter duvidado de sua palavra, sabendo que você nunca conta mentiras. Claro, não foi certo de sua parte confessar algo que não fez. Foi errado fazê-lo. Mas eu a conduzi a este erro. Então, se você me perdoar, Anne, eu a perdoarei e nós estaremos resolvidas novamente. E agora, arrume-se para o piquenique. Anne saltou como um foguete. Oh, Marilla, não é tarde demais? Não, são apenas 2 horas. Devem ter recém começado a se reunir e ainda falta 1 hora para o chá. Lave o seu rosto e arrume o cabelo e coloque seu vestido listrado. Eu vou arrumar a cesta para que você leve. Há bastante coisa pronta em casa. Chamarei Jerry para que ensile a água e a conduza ao local do piquenique. Oh, Marilla! Exclamou Anne, voando para o lavatório. 5 minutos atrás, eu estava tão miserável que desejei nunca ter nascido. E agora, não trocaria de lugar com um anjo. Naquela noite, uma Anne completamente exausta e feliz retornou a Green Gables, em um estado de beatificação impossível de descrever. Oh, Marilla, tive a tarde mais perfeitamente formidável. Formidável é uma nova palavra que aprendi hoje. Ouvi Mary Alice Bell pronunciá-la. Não é expressiva? Tudo estava adorável. Tomamos um esplêndido chá. Então, Mr. Hammond Andrews nos levou a todos para um passeio de bote na Lagoa das Águas Brilhantes, 6 de cada vez. E Jane Andrews quase caiu para fora do bote. Ela estava inclinada, pegando nenúfares. E se Mr. Andrews não a tivesse segurado a tempo pela faixa da cintura, ela provavelmente teria caído e se afogado. Queria que tivesse sido eu. Teria sido uma experiência tão romântica quase se afogar. Seria uma história emocionante de contar. Então, comemos sorvete. As palavras me faltam para descrevê-lo. Asseguro que foi sublime, Marilla.
Naquela noite, Marilla relatou toda a história a Matthew, enquanto costurava as meias. Estou disposta a confessar que me enganei, concluiu candidamente. Mas aprendi uma lição. Tenho que rir quando penso na confissão de Anne, mesmo sabendo que não devia, pois foi realmente uma mentira. Mas, de alguma forma, esta mentira não soa tão má quanto a outra teria sido. E, de certo modo, eu fui a responsável. Aquela criança é difícil de entender em alguns aspectos, mas eu acredito que ela ainda se dará bem. E outra coisa é certa, nenhuma casa onde ela estiver será enfadonha. Jamais.